Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um Aprofundando em Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Mateus, no capítulo 9. Já pega a sua Bíblia e vamos aqui se aprofundar. Lembrando que a versão que eu estou usando é a NTLH, tá? Que é a nova tradução da linguagem de hoje, que ela é uma linguagem assim mais atual e fica mais fácil para quem tem dificuldade de ler a Bíblia, tá? Mateus capítulo 9. Jesus cura um paralítico. Vamos lá, versículo 1. Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem está blasfemando contra Deus. Porém, Jesus sabia o que ele estava pensando e disse: você vê aqui que Jesus sabe de tudo, hein? Até o que tu pensa. Por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Pois vou mostrar a você que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. Bom, o que eu quero destacar aqui com vocês é sobre a fé, porque aqui diz que quando Jesus viu que eles tinham fé, aí Jesus foi falar com eles. Aí foi onde Jesus curou, esse paralítico. Continuando aqui, versículo 9, vai mostrar quando Jesus encontrou com Mateus e o escolheu para ser discípulo. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Uma pausa aqui. Imagine, tá? Imagine o poder que Jesus tinha, a atração assim que Jesus tinha. Ele era irresistível, gente, porque imagine, ele passou assim, do nada, olhou para Mateus, Mateus olhou para esse homem completamente desconhecido que falou: venha comigo. Ele pegou e foi. Imagine a glória que Jesus carregava aqui nessa terra. É incrível demais. Por isso que eu sempre falo, uma vez que a gente coloca os olhos no Senhor, é irresistível. A gente não quer saber de outra coisa a não ser seguir a Ele. Versículo 10. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fé chegaram e se sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos seus discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Ou seja, por que é que Jesus está ali comendo com pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Bom, aqui Jesus destaca bem que ele veio para os pecadores, para salvar aqueles, os perdidos. Hoje em dia não é muito diferente, A gente vê muitos religiosos criticando certas pessoas por estarem em mesas com pecadores. Mas a gente vê que Jesus fez isso. Porque não adianta você viver ali na sua bolha religiosa, sabe? Porque ali todo mundo já conhece o evangelho, todo mundo, tá buscando ali a Jesus. Então é muito fácil, é muito cômodo você ficar ali. Agora eu quero ver você ir ao mundo afora pregar o evangelho, ir ao mundo afora sentar numa mesa e falar de Jesus e que Jesus cura, que Jesus liberta, falar para pecadores, para pessoas que estão perdidas. Aí sim eu quero ver, porque é isso que Jesus quer da gente. Ele não quer que a gente fique preso dentro de uma bolha ali religiosa. Muito pelo contrário, ele quer que a gente vá e pregue o evangelho e que alcance as pessoas que estão doentes, que estão precisando de Jesus, sabe? Que alcance os pecadores para que eles conheçam a verdade e a vida e venham a se libertar, a serem livres em Jesus. Aleluia. Continuando aqui, versículo 14.
Aqui vai falar sobre Jesus e o jejum. Então, os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não, mas chegará o tempo em que o noivo será tirado no meio deles, então sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam e o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Essa parte Jesus já falou tanto comigo, já ministrou tanto no meu coração, porque o que acontece? Quando eu iniciei, toda essa minha conversão, esse meu caminho com Jesus, ele deixou bem claro para mim que eu teria que me esvaziar, que eu teria que passar por um processo de transformação. Não tinha como ele colocar, liberar o que ele tem para essa nova Camila na Camila antiga. Deu para entender? Ou seja, eu teria que me esvaziar, tirar toda essa Camila antiga, todo esse costume, toda essa cultura assim que está enraizada em mim, ser curada, ser transformada, para então Jesus começar a colocar a porção dele dentro de mim. Ou seja, no odre novo, tirar o odre velho e colocar o vinho no odre novo. Entendeu? Deu para entender, né? Mais ou menos. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Certa mulher que fazia 12 anos, que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. Pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Você vê aqui mais uma vez que Jesus destaca a fé. Ele destacou a fé dessa mulher. Essa mulher tinha tanta fé que ela pensou: eu não preciso que ele fale, eu não preciso nem que ele me veja. Se eu conseguir tocar apenas na veste dele, eu creio que eu serei curada. E Jesus sentiu isso, Jesus percebeu o tamanho da fé dessa mulher e disse que ela estava curada por causa da fé dela. Então, mais uma vez, eu faço um destaque aqui para a fé. Nós temos que ter uma fé assim inabalável. Versículo 23. Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse: saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Versículo 27. Aqui vai falar sobre a cura de 2 cegos. Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a segui-lo, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele. Então ele perguntou: vocês creem que eu posso curar vocês? E os cegos responderam: sim, Senhor, nós cremos. Jesus tocou nos olhos deles e disse: então, que seja feito como vocês creem. Aqui, mais uma vez, fala de quê? Da fé. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e espalharam a notícia a respeito de Jesus por toda aquela região. A cura de um mundo. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus, como sempre, os fariseus diziam: o chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar os demônios. Você vê aqui que os fariseus perseguiam Jesus a todo tempo, a todo momento, né? Versículo 35.
Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Glória a Deus. Finalizamos aqui o capítulo 9. E aqui no capítulo 9 a gente pôde ver o quê? Muitas curas de Jesus e também ele destacando várias vezes sobre a fé. Né? A cura do paralítico, dos cegos, da mulher que tocou nas vestes, tudo foi baseado ali em fé. E ele destacou a fé. Então é muito importante a gente manter a nossa fé firme em Jesus, a gente construir a nossa fé na rocha de Jesus, sabe? Estar firmados mesmo, porque pode vir o vento que for, a gente não será abalado, pois estamos firmados na rocha. Gente, olha quem chegou aqui agora. Oi? Bem, já participou aqui de outros vídeos. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. O próximo capítulo que a gente vai ler será o capítulo 10 do livro de Mateus. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Se está edificando vocês, compartilha, né, com as pessoas. E deixa o seu joinha. Se inscreve no canal se você não é inscrito, que vai me ajudar bastante, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.